acontecer, então fica tranquila. Então, mas você nasceu onde? Seus pais faziam o quê? Como que era? Como foi sua infância? Cara, minha infância foi uma infância dolorosa. Fui garoto de rua, né? Eu tive 3 fases na minha vida, né? A fase antes dos Estados Unidos. Tá. Eu tive a minha fase nos Estados Unidos e a minha fase depois dos Estados Unidos, né? Então, a minha primeira fase foi muito difícil, porque sempre fui de família muito pobre, né? Meu pai teve muita dificuldade de pagar meus estudos, até que minha mãe decidiu morar nos Estados Unidos, ele se separou dela e teve que me criar sozinho. Mas você morava onde antes dos Estados Unidos? No Rio. No Rio mesmo? No Rio, E aí, muito aperto, muita dificuldade. Foi nessa época que eu conheci o Edir Macedo, Engraçado Sapato, do R.R. Soares. Você conheceu... Eu tive uma fase com o Edir Macedo... Sério? Pelo menos de 6 meses convivendo ali, debaixo do viaduto do Meia, aquela correria. E eu, Mas como você conheceu de ele passar por lá? Não, porque assim, eu ficava muito na minha tia, né? Tá. Uma tia lá no Engenho de Dentro. E ela morava num quarto com 6, 7 pessoas, né? Tinha muitos filhos. Então, entre ficar na casa dela e às vezes ficar na rua, eu preferia ficar na rua, que eu me envolvia lá com os meninos e tal. Sempre ganhava um dinheiro, sempre fui um cara articulador. Sei. Né? Então, cara, eu conseguia fazer dinheiro muito rápido. Com esse meu jeito, Vendendo coisa? Como? Eu comecei no Meia, na verdade, quando eu perguntei pro cara se eu podia lavar o carro. Tinha uma estação de táxi, se ele não queria que eu lavasse o carro. E ali tinha uma água cera, então eu pegava água no balde. Cara, eu comprei um balde, aquele balde com uma esponja, e com aquele balde, com aquele rodo de menorzinho, sei. Eu conseguia ganhar dinheiro com aquilo. Caramba. E aí surgiu lá naquele coreto do Meia, o Edir começou a pregar os seus cultos, né, no início da sua carreira. E aí eu comecei a criar uma amizade com ele, com os bispos e tal. E aí isso foi brotando de forma muito natural. E aí ele vinha com aquele carro velho dele, eu pedia, seu Di, tu quer que eu te ajude? Aí pegava as caixas de som. Você lavava o carro dele? Aí nisso ele me dava um troco. Eu sempre soube ganhar dinheiro, cara. Eu sempre fui um cara que sempre me virei nos 30. Nunca tive dificuldade, né? O que deixa a gente na dificuldade é uma pandemia como essa. Aí não tem o que fazer, né? A gente só sabe dançar, cantar, fazer show. Então, se não for isso, fica difícil. Tá fora do seu controle, né? Fora do controle. Mas fora isso, cara. E mesmo na pandemia, cara, acredite se quiser, né, não vou dizer que, eu consegui ganhar dinheiro, mas eu tentei me virar, pelo menos pra manter minha estrutura, meus filhos, pelo menos pra não perder a coordenação do que a gente vive, do que a gente propõe pra família, etc. A área dos artistas foi muito difícil, afetada. né? A gente foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. A gente trabalha com aglomeração, né? É a coisa mais... Mas aí você tava lá, então, aí sua mãe decidiu para os Estados Unidos? Como que aí foi? Minha mãe decidiu ir para os Estados Unidos, casou com um gringo. Aqui, ela conheceu aqui ele? Conheceu ele aqui, no Rio. Tá. E aí foi embora, meu pai ficou muito mal, ficou muito arrasado. E eu tive uma discussão muito séria com meu pai nessa época, que ele me expulsou de casa com toda a razão, né? Eu dou razão hoje, avaliando num outro ângulo, de forma... Tipo, pai, né? A gente, hoje você tem outra perspectiva. A perspectiva minha é que hoje meu pai queria o melhor pra mim. Ele não tinha bola de cristal pra saber o que poderia ser do seu filho no futuro.